É isso que enriquece, é a interação. Eu acho que o mais enriquecedor do curso é esse aprendizado com as pessoas. E aí onde a gente se vê, onde a gente se mostra, e onde a gente percebe um em relação ao outro e se une e se junta. E esse momento que faz um profissional ainda mais capacitado para exercer qualquer de suas profissões. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse podcast Cheguei Lá. E hoje a gente vai conversar com o André Oliveira. André Oliveira, que é professor, palestrante e está aqui para conversar um pouco com a gente sobre hipnoterapia, sobre hipnose e falar um pouco mais sobre a sua carreira. Tudo bem, André? Opa, tudo bem aqui? E aí, quanto tempo, hein? Pois é, rapaz. Bom te ver. Também. André, nesse podcast, nessa brincadeira aqui de entrevista, de bate-papo, a ideia é conhecer um pouco da rotina do aluno, o que ele está fazendo, como a hipnose ajudou ele na sua carreira profissional, na sua vida pessoal. Enfim, é um grande bate-papo. E eu queria saber de você, que você falasse um pouquinho sobre você e como que você conheceu o Kim Matos, os cursos. Opa, vamos lá então aqui, né? Então, meu nome é André Oliveira e eu sou professor, formado em pedagogia, fiz psicopedagogia também e atuo na área de orientação educacional. Também faço um doutorado em psicologia na Argentina e, na verdade, a hipnose já era uma curiosidade, né? E através do convite da minha mãe mesmo, que também é terapeuta popular, né, trabalha com homeopatia, e a gente foi lá conhecer Kim. Quem era esse Kim? E aí a gente se apaixonou pelo trabalho, né? Porque o primeiro contato já chamou muita atenção pelas ferramentas, pelo que a hipnose poderia produzir em pouco tempo, né? Indo direto ao assunto e resolvendo entraves da vida das pessoas. E isso me encantou também, né? E logo em seguida veio o Master, né? Foi onde, para a gente, foi um marco histórico, né? Ter esse contato, fazer esse Master aí com o Kim, foi uma grande expectativa que a gente criou, e aí chegamos nesse momento. E para mim, que sou orientador educacional, eu já percebi ali também que, de fato, eu já fazia hipnose, a gente já fazia isso lá com as crianças, quando a gente focava na pessoa, porque aí você tem uma base teórica, principalmente em Carl Rogers, né? E aí a gente fazia esse atendimento, eu sempre fiz esse atendimento, mas não com esse olhar aí sobre a hipnose, né? A gente fazia sem perceber que, de certa forma, a gente atingia esse lado emocional das pessoas, que é onde realmente os problemas se agravam. E aí, depois disso, eu não atuo ainda no consultório, mas a ideia é que, aos poucos, né, após esse doutorado, aí, encerrando esse doutorado, a gente também tenha mais ferramentas para que a gente possa realmente fazer esse trabalho sair do papel, que é um grande sonho. Que legal, André. Mas me fala uma coisa, cara. O que um professor palestrante foi fazer num treinamento de hipnose clínica? O que esse cara foi fazer nesse treinamento? Me conta aí, André. Então, a gente percebe que a educação também, ela precisa de novas ferramentas, né? A gente precisa estar em constante aprendizado. Então, orientar pessoas, trabalhar esse lado psicológico das pessoas, quando a gente trabalha com pessoas, é fundamental que nós nos preparamos primeiro. Então, esse professor que foi buscar é uma característica minha também, né? De procurar novas ferramentas, de procurar novos aprendizados. E isso foi fantástico, foi um encontro que me ajudou muito. Que legal, André, que legal. E me fala uma coisa, você conseguiu visualizar possibilidades de aplicação daquilo que você aprendeu nos treinamentos em sala de aula? E se viu essa possibilidade, chegou a aplicar, ainda que de forma empírica, dentro da sala de aula? Claro, com certeza. As aulas mudam a dinâmica quando você toca nesse lado emocional. Eu geralmente trabalho com os meus alunos e raramente as aulas que não tenham
ali alguém chorando, alguém motivado, ou alguém pensando na sua própria história. E aí, quando a gente trabalha isso, a gente resgata essa situação emocional, esse eu interior que a gente trabalha muito nas aulas, você vê aí o quanto que a pessoa se renova. Então, a hipnose me deu essa base também para poder atingir esse lado emocional e aflorar, de repente, um entrave que as próprias crianças tinham, principalmente carregados aí de problemas familiares, e que ele se vê de uma outra forma. E aí a gente faz essa hipnose, faz a terapia acontecer, às vezes até coletivamente. Isso foi marcante para mim e os alunos carregam isso também. Que legal. E quebra um grande paradigma, né? De que terapia só se faz dentro do ambiente terapêutico, né? Que terapia só se faz na clínica. E é uma das coisas que eu gosto de levar nos ensinamentos. Exato. Que a gente faz terapia o tempo todo, no bate-papo, né? A gente faz terapia o tempo todo. No contato, no convívio com amigos, com familiares, nas conversas. Agora, quando você domina as técnicas, fica mais fácil de você replicar aquilo que você está fazendo, não é verdade? Com certeza. E isso foi um marco para mim também, porque nas conversas que a gente tem hoje com os amigos, quando você geralmente as pessoas relatam, olha, eu estou com essa dificuldade, e você consegue, a partir daí, já ter uma abordagem diferente com essa pessoa. E quando você tem uma abordagem diferente, você já começa o processo terapêutico ali numa conversa, num jantar, num bate-papo aqui. E uma coisa que me marcou também, lá em Buenos Aires, quando em plenas aulas do doutorado, nós tínhamos conteúdos fantásticos, que é da área da hipnose. E tínhamos professores hipnólogos lá que auxiliou muito essa base teórica para que eu pudesse reforçar aquilo que a gente aprendeu junto contigo nos cursos. Isso foi marcante para mim também. Olha que legal, cara, que legal. Me conta um pouco dessa experiência, essa eu não conhecia. Então, essa experiência aí foi mais uma saída aqui de Rondônia e enfrentar toda essa distância em busca de mais aprendizado, né? Fazer um doutorado em Buenos Aires, na Argentina, onde a base ali é psicanalítica, que tem um pouco também sustentado aí na hipnose, essa base psicanalítica aí. Então, embora eu não sou também psicanalista, eu não seja psicanalista, a base que a universidade apresenta, a base que o curso de doutorado me apresentou também foi fundamental, porque por não ser psicólogo, a base da pedagogia me sustentou aí, a hipnose fez esse enlace, e aí a gente vai tocando todo esse processo aí. Que legal, cara, que legal, André. E me fala da sua vida pessoal, teve alguma modificação nesse processo de conhecimento, nesses cursos, nesses treinamentos, e o autoconhecimento que essas ferramentas acabaram proporcionando? Mudou algo na sua vida pessoal? Então, pessoalmente, a mudança é visível também, porque você passa a ter um autocontrole, você passa a ressignificar problemas que você levou a vida inteira e você passa a perceber que você precisa dar um corte nessa história, né? E aí você põe um ponto final porque você entende que aquele processo, aquele sofrimento, aquela dor que às vezes você carregava, não que ela seja tão grande, que às vezes eu até colocava isso no curso, eu não tinha, por graça de uma família, de uma boa educação, não tinha tantos problemas que a gente pudesse carregar, mas aquele pequeno detalhe que às vezes faltava na vida pessoal, o curso pôde me dar um outro significado disso, né? E foi aí onde que, para mim, esse lado pessoal teve um avanço muito grande por pensar de uma nova forma, né? E dar um basta também nesse processo que seguia. A gente na terapia tem uma máxima, né, que o nosso objetivo não é que o cliente fique dependente do terapeuta. Na verdade, a gente, pelo menos com o protocolo que a gente ensina, é que o cliente ele assuma o controle da própria vida, que ele assuma o controle dos seus caminhos, né, e que ele siga inclusive sem a necessidade de terapeuta, né? Então, essas ferramentas que a gente aprende, essas ferramentas que a gente ensina, ela tem por característica ensinar o cliente
a replicar isso na própria vida. Muitas vezes você não identifica uma dor, né? Mas depois de você passar por um processo como são esses treinamentos, você acaba vendo aquelas coisinhas que estão erradas ou observando aquelas coisinhas que de repente não estão congruentes com o seu sistema, e você tendo as ferramentas para poder resolvê-las, acaba que você dispensa um terapeuta, né? Não que eu esteja orientando que se dispense o terapeuta, até porque eu vivo de terapia, né? Mas é muito legal você poder permitir que o seu cliente ele tenha essa autonomia, né? E eu acho que terapia é sobre autonomia, sobre liberdade, né? É bem interessante. E me fala no curso, cara, o que aconteceu com o André? Que o André era o cara que não tinha, que ia aplicar as ferramentas e ele, vou fazer como que vai fazer? Eu não tenho nada para resolver. E como que você desenrolou com isso? Ou eu estou enganado? Não, foi por aí mesmo, exatamente. Eu me procurava, sabe, dizia assim, mas o que eu preciso resolver aqui? E aí eu volto a repetir, não que eu não tenha problemas, né, mas eu precisava resolver, eu precisava estar ali na terapia. Teve uma hora que você, vem cá, André, e agora, é contigo. E aí o que eu ia resolver? Mas de repente quando você está ali vivendo aquele momento, vem várias informações. E aí você se vê em um ambiente, em um momento, em uma história, e aquela história passa a ter sentido a partir daí. E aí é exatamente essa revivência que faz com que você também encontre um outro significado e trace uma nova história para aquilo que você viveu. Então, isso chamou muita atenção nos momentos ali de terapia em curso mesmo. Foi fantástico. Que legal, cara, que legal. Você teve a sua irmã, sua mãe, você fez o treinamento, né? Conheceram essas ferramentas. Isso é algo que você indicaria para alguém? Esse treinamento é algo que você indicaria para alguém? E se indicaria para quem? Para que tipo de pessoa? Então, eu indicaria principalmente para as pessoas que estão na área da educação, que é o meu ramo, porque é um momento de que você precisa ressignificar também até a sua profissão, ressignificar também o seu olhar para a sua própria vida, né? E a partir daí os horizontes se abrem. Qualquer pessoa, em qualquer área, o curso é indicado com toda certeza. Se de repente você não quer ser hipnoterapeuta, por exemplo, mas você vai lá em busca de um autoconhecimento, em busca de uma terapia, coletivamente, onde você ali com o outro, você também passa a olhar para os problemas do outro, para o seu problema, de uma forma diferente, de uma forma em que todos estão no mesmo barco, todos têm suas qualidades, todos têm seus problemas, e ali é um espaço que também você se encontra e busca essa melhora, essa auto-melhora, aí, né? Esse auto-aprendizado para a vida inteira. Minha mãe é professora, né? Eu acabei enveredando pelo lado da educação também, né? Querendo ou não, né? Porque os treinamentos me fizeram, me tornaram um professor. E minha mãe sempre dizia que o professor ele precisa de um psicólogo. Ele precisaria, dentro da estrutura, ela sempre trabalhou em escola pública, né? Então dentro daquela estrutura ali, era extremamente importante que houvesse um profissional da área de saúde mental para atuar junto aos professores, né? Porque todos os problemas, o professor ele acaba participando daqueles problemas dos alunos, às vezes como terapeuta sem saber o que está fazendo, né? E acaba absorvendo certa carga desses problemas desses alunos. Eu me recordo que em casa, minha mãe assim, ela é adorada na escola, os alunos todos adoravam, era a professora mais paciente da escola, aquela, né, que todo mundo gostava e tal, mas em casa era terrível. Eu e meu irmão sofremos um bocado assim, com relação ao estresse, né? Então ela assim, gastava toda a energia, toda a paciência na escola, né? Quando chegava em casa não tinha paciência com os filhos. Nós falávamos disso agora mesmo aqui, eu e minha esposa também, porque às vezes o estresse, até uma pesquisa que uma colega minha de doutorado está fazendo,
buscando justamente isso aí. De onde vem o estresse? Principalmente das mulheres que vivem em um ambiente de trabalho, tem dupla ou tripla jornada e chegando em casa ainda é dona de casa, né? Ainda é dona de casa. E esse estresse, às vezes, ele vem lá do trabalho, onde não foi feito um planejamento psicológico para que pudesse minimizar os impactos e tudo mais, e aí, em algum momento, isso vai ter que ser descarregado. E aí, onde é descarregado? Em cima das pessoas que são as pessoas mais próximas. É verdade. E o engraçado é que quando eu desenhei esses treinamentos, desenhei esses cursos, meu público-alvo nunca foi professores, pedagogos e professores. Mas é incrível como tem alunos psicopedagogos, pedagogos, professores que procuram esse treinamento e muitas vezes a gente identifica que o aluno, ele não está ali preocupado em ser terapeuta, não é o que ele quer ferramentas para ele se cuidar. E isso valida muito aquela postura, aquilo que eu falei da minha mãe, né? Das lembranças que eu tenho dela falando. Valida muito, porque a gente percebe essa necessidade do profissional de educação em ter um acompanhamento, ter um lugar para ele descarregar ou, quiçá, procurar um processo que o permita se reequilibrar emocionalmente. É algo que a gente tem que, de fato, ter mais atenção. André, você tem algo para dizer, algo para complementar? Kim, eu acho que, primeiro, agradecer por tudo que a gente vivenciou. Aquele momento é marcante na vida, cada momento, cada encontro, cada bate-papo, cada aprendizado que a gente compartilha com o colega. É isso que enriquece, é a interação, né? Aquela intersubjetividade exposta ali, onde você se vê diante do outro e se mostra também. Eu acho que o mais enriquecedor do curso é esse aprendizado com as pessoas. E aí onde a gente se vê, onde a gente se mostra, e onde a gente percebe um em relação ao outro e se une e se junta. E esse momento que faz um profissional ainda mais capacitado para exercer qualquer de suas profissões. É verdade. Bom, eu tenho a te agradecer. Obrigado por participar de mais esse podcast. Espero que a gente ajude outras pessoas, né, com esse conteúdo. E, cara, sucesso no doutorado, sucesso na sua carreira aí como palestrante. Eu tenho te acompanhado. Ultimamente você não tem feito muitas coisas por causa da pandemia, né? Mas eu estava te acompanhando, eu vi as suas postagens, achava bem interessante. É pandemia, é trabalho demais, é aula remota, tanto para... Tanta coisa. Tenho muito orgulho do que vocês se tornaram aí. E muito feliz por poder fazer parte dessa caminhada de vocês. Conta comigo e a gente tá junto aí. Tá, joia. Um abraço, André. Valeu. Até mais. Abraço.